A maioria das pessoas já deve ter ouvido falar sobre o cortisol, que é o conhecido hormônio do estresse. E ele normalmente é conhecido como o vilão da história, mas ele também possui pontos importantes no bom funcionamento do organismo. Então, se esse assunto te interessou, aguarda a vinheta, fica comigo nesse vídeo, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Oi, gente, bem-vindos novamente ao meu canal, eu sou a Vivi e estou muito feliz de poder trazer mais esse vídeo aqui para vocês, mais esse vídeo aqui para o canal. Então, antes de começarmos mesmo o assunto, eu já quero pedir aquela colaboração de vocês, que não custa nada. Se você ainda não é inscrito no canal, faça favor de se inscrever, já clica no sininho para não perder nenhum vídeo que vai ao ar aqui no canal e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar de saber essas informações. Então vamos lá. Para entendermos esse hormônio, vamos começar lá do início. O que é o cortisol? O cortisol ele é um hormônio corticosteroide que é produzido, sintetizado e secretado pela glândula adrenal ou suprarrenal, aquela glândula que fica logo acima do rim. Tá aparecendo aqui uma imagem para vocês identificarem ela. E ele é produzido principalmente mediante estresse. Nós temos normalmente circulando o hormônio cortisol na nossa corrente sanguínea em níveis ideais, níveis ótimos, e quando esses níveis diminuem, o corpo tem um sistema que já avisa a suprarrenal de que ela precisa produzir, sintetizar e secretar mais cortisol. E nós já vamos entender por que isso é importante. O cortisol ele é conhecido como hormônio do estresse porque ele está muito ligado ao nosso sistema luta e fuga. E o que é isso? Vamos pensar, tentar imaginar lá na antiguidade, onde nossos ancestrais eles precisavam caçar, eles precisavam plantar e colher o que eles consumiam, e muitas vezes eles se deparavam nas florestas, por exemplo, com animais selvagens, e esse era o risco daquela época. Então, o nosso sistema ele funcionava para nos proteger desse risco à vida. Claro, esse risco diminuiu muito, nós sabemos que ainda existem povos no planeta que cultivam e caçam, mas a maioria não precisa mais fazer isso. Quando eu me refiro a estresse, não somente me refiro ao estresse psicológico, emocional, que normalmente a gente se depara com esse tipo de estresse, mas com estresse fisiológico, estresse celular, por exemplo. Uma inflamação é um tipo de estresse, gera um estresse no corpo. Um quadro de hipoglicemia, de hiperglicemia, e isso faz com que os nossos níveis de cortisol se elevem, porque o corpo entende que nós estamos passando por algum risco à saúde. Então ele tenta fazer alguns ajustes. Por exemplo, uma das funções do cortisol é regular a glicemia. Ele está presente principalmente quando nós temos um quadro de hipoglicemia. Então ele é conhecido também como um hormônio hiperglicemiante, porque ele vai fazer com que a glicemia aumente quando esta está abaixo dos níveis fisiológicos para o nosso organismo, trazendo ela para os valores normais. O cortisol também ajuda em resposta a infecções, a inflamações, então ele é benéfico para o nosso sistema imune, claro, nas suas concentrações fisiológicas, e ele tem essa ação de proteção quando nós temos os diferentes tipos de estresse no nosso organismo. E existem alguns quadros clínicos, então, que podem acabar sendo gerados a partir desse aumento de níveis de cortisol, como é o caso do diabetes, hipertensão, ganho de peso, depressão, irritabilidade, problemas de digestão, entre muitos outros sintomas e situações que são geradas a partir desses valores elevados de cortisol. E como controlar esses níveis de cortisol para que eles não se elevem? Primeiro é tentar manter uma rotina, uma vida com uma rotina de exercício e boa alimentação. Através da boa alimentação, nós conseguimos manter as nossas células, os nossos tecidos e órgãos saudáveis, protegendo eles de danos e lesões que podem causar estresse celular tecidual. Os exercícios auxiliam na liberação de hormônios que vão nos trazer alegria e assim também diminuir o estresse, muitas vezes psicológico e emocional.
Outro ponto para controlar esses níveis de cortisol, diminuindo o estresse, é praticando atividades que te deixem calmo, tranquilo e alegre. Então, não só questão de exercícios, mas daqui a pouco pessoas que gostam de pintar, pessoas que gostam de bordar, pessoas que gostam de caminhar ao ar livre, pessoas que gostam de andar de bicicleta, quem pratica dança, enfim, atividades que gerem prazer. Outro ponto que pode ajudar é em momentos de tranquilidade, em momentos que você está descansando, um tempo livre, você consiga refletir sobre esses agentes, essas situações que estão lhe causando estresse e, consequentemente, aumentando o seu nível de cortisol. Porque muitas vezes você parando para pensar com calma, refletindo, você consegue achar soluções muito mais facilmente do que quando você está realmente dentro do problema. Porque você consegue pensar com mais clareza. Então, refletir também é muito importante. E, claro, caso o seu nível de estresse seja muito grande, é indicado buscar profissionais adequados para fazer a terapia, seja terapeutas, psicólogos ou psiquiatras. Você deve buscar um profissional adequado para lhe auxiliar no seu quadro clínico, porque muitas pessoas precisam sim de ajuda de terceiros e muitas vezes de ajuda de medicamentos. Então se dê a devida importância. E um ponto muito importante que eu gostaria de comentar também é sobre problemas nas adrenais, muitas vezes por tumores, por exemplo, que acabam fazendo com que essa glândula não consiga mais secretar o cortisol, sintetizar e secretar o cortisol. Dessa forma, com os níveis baixos de cortisol, o corpo também não consegue ter uma boa saúde, uma qualidade de vida. Então, pensando nisso, os laboratórios modificaram o cortisol para que ele conseguisse ser utilizado no tratamento para pessoas acometidas por esses quadros clínicos, onde para completamente a produção desse tipo de hormônio, ou a produção é reduzida. Mas, como eu comentei anteriormente, nós temos sistemas que controlam a quantidade, os níveis desses hormônios, da produção desses hormônios. Quando nós começamos a utilizar algum hormônio sintético, o nosso corpo entende que ele não precisa mais produzir o natural. E assim a glândula, o local, a região que produziria esse hormônio, que no caso aqui nós estamos falando da glândula suprarrenal, ela adormece. Se é um uso prolongado desse medicamento, ela pode realmente adormecer e não produzir mais esse hormônio. Por isso que esses medicamentos, quando o tratamento é muito longo, eles devem ser retirados gradativamente. Não pode ser retirado do paciente de uma vez. Por exemplo, você está tomando até hoje, amanhã já não toma mais, porque assim o seu corpo vai sentir essa falta desse hormônio e como a sua glândula está adormecida, ela não vai produzir mais esse hormônio e aí o seu corpo pode desenvolver algum quadro que traga sintomas e muitas vezes o paciente precisa retornar ao médico porque acaba não se sentindo bem pela falta desse hormônio. Então também é importante termos isso claro. Não pare tratamentos longos de uma vez só. Procure um médico para fazer a retirada do medicamento de forma adequada e correta para que seu organismo não piore. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer coisa eu fico à disposição, tanto aqui nos comentários quanto lá no Instagram. Fiquem bem e até a próxima!